Você que gosta da doutrina do final dos tempos, provavelmente você deve conviver com algum cristão que minimiza ou menospreza os ensinos a respeito do final dos tempos. Nós já ouvimos diversas frases, como por exemplo, cada um pode ter a sua teologia, o importante é anunciar Jesus, o importante é pregar a respeito sobre as coisas que Jesus fez. Nós já ouvimos muitas frases dizendo, não, cada um pode ter a sua visão escatológica, porque o importante é estar preparado para a volta de Jesus. E a segunda parte dessa afirmação, ela é verdadeira. A mensagem mais importante é a respeito de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Só que pregar apenas sobre a salvação em Jesus Cristo e não falar a respeito do reino vindouro é um dos maiores erros que a igreja está cometendo e é um dos maiores erros que o nosso Deus estará corrigindo no final dos tempos. Um dos grandes problemas que nós estamos vivendo neste tempo aqui é justamente porque a teologia tradicional ou a escatologia tradicional não conecta as revelações do Novo Testamento com a lei, com os salmos e com os profetas. Todo aquele que lê o livro de Apocalipse, por exemplo, todo aquele que lê o livro de Daniel na parte escatológica, por exemplo, precisa ter como cabeceira, como legenda, a lei, os salmos e os profetas. E eu vou mostrar para você no vídeo de hoje como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrou para os primeiros discípulos, mostrou para os religiosos da época dele a importância de olhar para a lei, os salmos e os profetas. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Tudo o que nós precisamos saber a respeito do final dos tempos está na palavra de Deus. Não existem revelações novas. O que existe neste período é que o nosso Deus, pela sua misericórdia e bondade, por seu amor e bondade, está abrindo diante dos olhos de seus servos as revelações que estão na palavra para este período. Então, queridos, todas as vezes que nós meditarmos a respeito do final dos tempos, nós precisamos ter essa consciência que o Senhor Deus está abrindo a porta da revelação, mas tudo o que nós temos que saber e meditar está em sua palavra. Agora, quando nós olhamos para a escatologia que tem sido disseminada em muitos seminários ao redor do mundo, a teologia do final dos tempos, que tem sido ensinada na maior parte dos seminários, é uma escatologia que não tem base na lei, nos salmos e nos profetas. E o grande erro que nós cometemos é quando nós estabelecemos uma escatologia e não olhamos para as palavras que estão no chamado Antigo Testamento. Olha só o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse em João. Vai lá comigo em João. João, capítulo 6. João, capítulo 6. Nós vamos ler primeiro o versículo 39. E o versículo 39 diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus Cristo, ele está falando a respeito da sua autoridade como Filho de Deus, e que essa autoridade poderia ser conferida nas Escrituras. Agora, Jesus Cristo aqui está vivendo o período da lei. Jesus Cristo aqui está vivendo o período da lei, e quando ele estava aqui em terra, Jesus Cristo cumpriu a lei porque ele era um judeu, porém, ele estava colocando um carimbo na lei dizendo, olha, eu sou o cumprimento da lei. Até aqui a lei conduziu a humanidade até chegar a mim. Ou seja, hoje nós devemos cumprir a lei moral, porque essa lei moral nos aproxima de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós não somos salvos pela lei, mas recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós temos as tábuas da lei cravadas em nossos corações. Então Jesus Cristo estava falando com os religiosos da época, com os judeus da época, dizendo, olha, na lei, nos salmos e nos profetas, lá fala a respeito de mim e do reino que eu tenho anunciado. Vocês lembram quando Jesus ele vem dizendo, olha,
Arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo prega isso, João Batista prega isso. Só que se você olhar esse contexto de João capítulo 5, você vai encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo explicando o motivo pelo qual ele veio para a terra. E ele começa a falar ali com alguns judeus, com alguns religiosos da época. E os religiosos estavam questionando Jesus. Por que você quebrou a lei? Você acabou de curar um enfermo e você descumpriu a lei porque você curou esse enfermo em um sábado. E ali ele começa a fazer a conexão com a lei, com os salmos e com os profetas. Ele começa a dizer, olha, eu fui enviado pelo meu Pai. O meu Pai, aqueles ao qual vocês chamam de vosso Deus. Jesus, ele começa a mostrar que o Deus do Antigo Testamento, que o Deus da Antiga Aliança, era o mesmo Deus que estava comissionando a Nova Aliança. A partir dali, começasse a conectar as revelações da Nova Aliança com a Antiga Aliança. Ou seja, não existe separação. As escrituras que Jesus ele menciona, que é esse versículo que você está vendo aí na tela, é justamente as escrituras que eles tinham nas mãos. E quais eram as escrituras que eles tinham nas mãos? Justamente o Antigo Testamento. Ou seja, eu consigo encontrar Jesus Cristo e o reino de Deus somente usando o Antigo Testamento. Agora, pergunto eu, se a igreja vai morar 7 anos nas bodas do Cordeiro e os judeus vão passar pela grande tribulação, aonde que você me encontra? Aonde que você me mostra que o povo de Deus, o Israel da promessa, vai morar no céu 7 anos, enquanto a grande tribulação acontece, e a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, deitadinhos cada um em suas nuvens ou nas chamadas moradas eternas. Você não vai encontrar embasamento, porque nós precisamos consultar a lei, os salmos e os profetas. Olha o que diz ainda em João 1, versículo 45, diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha só, queridos, ali quando os primeiros discípulos que se tornaram apóstolos estavam sendo escolhidos, estavam sendo despertados para seguir a Jesus, nós vimos ali que eles já estavam olhando para a lei, para os salmos, para os profetas, estavam olhando para a lei de Moisés. Ou seja, Jesus Cristo foi anunciado na lei do Senhor no Antigo Testamento, porque tudo que é revelação para o Novo Testamento, para os últimos dias, é justamente o que nós precisamos conectar com o Antigo Testamento. Agora, vai lá comigo em Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, nós vamos ler apenas o versículo 27, que diz assim: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse texto aqui é aquela passagem maravilhosa daqueles 2 discípulos no caminho de um lugar chamado Emaús. Jesus Cristo se depara com aqueles 2 discípulos e inicialmente ele não se revela, e ali eles estavam tristes, cabisbaixos, e Jesus aparece ali e Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? E eles começam a questionar Jesus, um profeta poderoso, acabou morrendo e nós estamos aqui tristes, sem esperança, e Jesus dá uma bronca neles e começa a explicar o plano de Deus que estava nas Escrituras, no Antigo Testamento, que era a palavra de Deus que eles tinham em mãos naquela época. Agora, queridos, presta atenção. O plano de Deus, todo o plano de Deus, e essa é a parte importante do vídeo, todo o plano de Deus, desde a criação do mundo até Jesus Cristo possuir o seu reino, que é o reino milenar, e também parte explicada da eternidade, está na lei, nos salmos e nos profetas. É por isso que é demasiadamente importante que conectemos as revelações com a lei, com os salmos e com os profetas. Os discípulos de Emaús receberam uma aula maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele mostrou que ele estava presente em todos os livros do Antigo Testamento, na lei, nos salmos e nos profetas. Agora, quando você olha para os livros proféticos, você vai ver a maior parte dos profetas falando sobre o reino vindouro e sobre o Israel da promessa herdando a terra.
Não tem como você estabelecer uma escatologia usando apenas o Novo Testamento. E esse é um dos motivos que Deus vai estar despertando muitos judeus no final dos tempos. As duas testemunhas do Senhor, judeus e gentios, para pregar o verdadeiro evangelho no final dos tempos. Olha só o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Olha só o que diz o versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Mais uma vez, queridos, o início da igreja primitiva. Nós estamos vendo aqui Filipe, que era um dos diáconos, que em seguida se torna um grande evangelista. E olha só que texto curioso. Filipe os evangelizava. Peraí, pregai o evangelho. No que consiste a pregação do evangelho? Aí Filipe está nos mostrando. Filipe os evangelizava a respeito do reino de Deus e a respeito do nome de Jesus Cristo. Ou seja, a pregação do evangelho, ela não é apenas falando da maravilhosa salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único Senhor, Jesus Cristo é o único Salvador, Jesus Cristo virá buscar uma igreja lavada e remida. Jesus Cristo, sim, nós precisamos anunciar o nome de Jesus Cristo, mas Filipe evangelizava a respeito do reino de Deus. Pergunto eu, por que a igreja do Senhor não fala a respeito do reino vindouro? Porque a teologia pré-tribulacionista não deixa a escatologia falar a respeito do reino vindouro. Quando você diz que a igreja vai herdar o céu e vai morar no céu, você anula as mensagens dos profetas sobre a herança da terra e as nações que vão estar sendo regidas pela igreja no final dos tempos. Você sabia que no final dos tempos vão sobrar nações que vão ser regidas pela igreja glorificada com seu Senhor? Jesus Cristo reinando em seu reino milenar e a igreja como reis e sacerdotes reinando sobre as nações. As nações que vão ser direcionadas para de ano em ano buscar ao Senhor, porque Deus estará conduzindo todas as famílias da terra para serem benditas no nome de Abraão. A promessa feita a Abraão sendo ali cumprida. Então, Filipe evangelizava a respeito do nome de Jesus e do reino de Deus. E mais uma vez, o que Filipe tinha em suas mãos eram as palavras da lei, dos salmos e dos profetas. Eles não tinham o Novo Testamento e pregavam a respeito do reino de Deus. Olha que lindo, Atos capítulo 19. Vai lá comigo em Atos capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ler apenas o versículo 8, que diz assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Peraí, o apóstolo Paulo ficou 3 meses estudando e meditando com aqueles crentes a respeito do reino de Deus. Existe um reino que se aproxima dessa terra e, mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele tinha o que em suas mãos? A lei, os salmos e os profetas. Vai lá comigo agora, no último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, nós vamos ler apenas o versículo 23, que diz assim: Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhe fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Você consegue aqui ver 2 temas centrais na pregação e no ensino de Paulo? O nome de Jesus e a respeito do reino de Deus. E o detalhe, ele está usando o quê? Ele está usando Moisés e os profetas. Mais uma vez, a palavra de Deus nos mostrando que toda a nossa escatologia precisa pregar o reino de Deus e esse reino está sendo mencionado na lei, nos salmos e nos profetas. Ainda em Atos capítulo 28, nós vamos finalizar com isso. Olha só o que diz os 2 últimos versículos. Atos capítulo 28, versículos 30 e 31 dizem assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Paulo,
o apóstolo Paulo em uma prisão domiciliar, e ele tinha ali uma certa liberdade para pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus. Inclusive muitos que eram da guarda romana, da guarda pretoriana, se converteram ao Senhor por causa das pregações de Paulo. Mas olha só o versículo 31. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele pregava sobre o reino de Deus e as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Pergunto eu, porque a igreja contemporânea tem ignorado, tem menosprezado, dizendo que é sem importância, dizendo que isso é estudo de escatologia, cada um tem sua visão, quando na realidade a igreja deixou de meditar e deixou de orar a respeito, em cima dessas meditações, sobre a teologia do final dos tempos. O reino de Deus é uma teologia. Falar sobre o reino de Deus, sobre o final dos tempos, é uma teologia fundamental. E eu provo isso lendo o último versículo, que está em Hebreus, capítulo 6. Vai lá comigo em Hebreus. Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler apenas um versículo. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Hebreus, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Grava bem isso. O autor aos Hebreus aqui, ele está dando uma bronca nos cristãos hebreus, dizendo, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês só querem apenas meditar sobre coisas rasas. Vocês só querem leitinho. E eu vou mostrar para você que nem no leitinho vocês estão sendo engajados, porque eu vou ter que falar de novo sobre essas doutrinas fundamentais, sobre essas doutrinas iniciais. São as doutrinas que todo cristão que está começando a sua caminhada precisa saber. E olha só as doutrinas mencionadas pelo autor aos Hebreus. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Peraí, existe um ensino que é perfeito, existe uma plenitude do ensino de Jesus Cristo que nós precisamos alcançar. Só que não é o que eu vou falar aqui. Eu vou falar sobre princípios elementares, sobre pedras fundamentais. Todo cristão iniciante deveria saber. Olha, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo. Esse não lançando de novo aqui é como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo, pô, vou ter que falar de novo. Não explicando de novo, não lançando de novo. A base do arrependimento de obras mortas, olha, ele começa a citar as doutrinas. Primeiro, a doutrina é baseada em Jesus Cristo, que é a pedra fundamental. Depois, ele fala sobre o arrependimento de obras mortas, ele fala sobre fé em Deus. Aí o versículo 2, ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Por que eu estou citando isso para você? Porque aqueles que argumentam dizendo que o ensino da escatologia não é pedra fundamental, olha para essa palavra aí. O ensino, os 2 ensinos finais disso que o autor aos Hebreus chama de leitinho, é a doutrina da ressurreição dos mortos e a doutrina do juízo eterno. Faço eu mais uma vez essa pergunta, dentre muitas perguntas que estou fazendo nesse vídeo aqui. A doutrina da ressurreição dos mortos não é uma doutrina escatológica? Você sabia que Ezequiel capítulo 37, ali o Vale de Ossos Secos, fala a respeito da ressurreição dos mortos? Você sabia que a ressurreição dos mortos é o cumprimento profético da festa das primícias? E que Jesus Cristo, ele vai ressuscitar o seu corpo. Ele vai ressuscitar o seu corpo e ele não vai te dar um corpo glorificado novo? Essa é a doutrina da ressurreição dos mortos, escatologia. E a doutrina do juízo eterno é a respeito do momento em que vai acontecer essas ressurreições e quem ressuscita para a salvação, quem ressuscita para a condenação eterna, em que momentos essas categorias de pessoas vão ressuscitar juízo eterno. Pergunto eu, a doutrina do juízo eterno não é uma doutrina escatológica? Você percebe, queridos, que quando nós olhamos para a lei, os salmos e os profetas e as revelações do Novo Testamento, o Senhor está nos direcionando para meditar de maneira profunda na escatologia. Todo ensino para o final dos tempos é demasiadamente importante. Só que nós só podemos fazer isso quando nós conectamos esses ensinos com a lei, com os salmos e com os profetas. Bom, queridos, o vídeo ficou muito longo, mas
Esse tema aqui é de fundamental importância para que venhamos crescer em graça e em conhecimento, porque as nações serão agitadas pelo bramido do mar. E todos esses ensinos que eu estou mencionando aqui são ensinos que vão fortalecer os cristãos do final dos tempos para dar esperança a esses cristãos, porque falar sobre o reino de Deus é trazer a esperança de um reino de paz e de justiça que tomará toda essa terra. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.